Fala, galerinha, tranquilidade total? Espero que sim. Botinox na área, na sua humilde residência, subindo mais uma aulinha para você da história do Brasil, né, pessoal? A nossa penúltima aula, quem diria, não é? Penúltima aula do semestre, beleza? Tá? Então, depois da Era Mauá, não é? Nós vamos trabalhar a crise da monarquia, parte 1, né? Já deixando o cenário preparado para o segundo semestre, muito legal, bacana e, se Deus quiser, presencial, beleza? Então, galera, nós estamos trabalhando o segundo reinado, beleza? Pô, Botinox, não acaba, né? Vai acabar, tá? Segundo reinado, que vai de 1840 a 1889, não é? A parte 2, que é a economia, parte 3. Né? Aí a gente fecha a questão econômica do Império com o período chamado de surto industrial brasileiro. Beleza, né? Agora, ó, queria te chamar a atenção pelo seguinte, gente. Surto é um período pequeno, é um período curto, não é um período longo, ou então que a coisa se estabelece, vai que é uma maravilha. Não. E nós vamos estudar, nós vamos procurar entender o porquê que isso acontece, tá legal? Agora, esse surto industrial, ele só é possível graças a duas circunstâncias, tá? Vamos lá, na verdade 3, né? A questão política, não é isso? Questão política, ou seja, é a partir de 1853 que nós temos o chamado Ministério da Conciliação, em que liberais e conservadores conciliam seus interesses e há uma relativa calmaria política, beleza? Tá? Na segunda questão, a gente aponta exatamente o que? A questão econômica do café, não é? Que sem o café como principal produto, como base, não é, da economia brasileira, não é? Ficaria mais complicado, porém, isso daqui seria uma alternativa ao café, né? Para não deixar o Brasil tão refém do café, tá legal? Mas infelizmente vocês vão ver que nem a elite brasileira, nem mesmo o imperador Dom Pedro II deu o que esse cara aqui que nós vamos começar a trabalhar, né, dele precisava de verdade, tá? E o terceiro ponto é exatamente esse cara aí, não é? De quem que eu estou falando? Eu estou falando do Irineu Evangelista de Souza. Quem é esse cara, o Irineu Evangelista de Souza? Ele, em 1854, ganhou o título de barão, tá? Aqui, ó, barão de Mauá, tá? E somente em 1874 ele ganhou o título de visconde de Mauá, tá? Ou seja, são títulos nobiliários. O que significa dizer? Títulos de nobreza, tá? Então é certo você falar barão de Mauá, é certo você falar visconde de Mauá, certo? E é exatamente esse período da história do nosso país, né? Do surto industrial brasileiro, promovido por esse cidadão, o Irineu Evangelista de Souza, não é? Que esse período que vai basicamente da década de 40 até esticando, 1875, é conhecido, então, portanto, como a Era Mauá, tá? Então, para a gente entender um pouco mais do Irineu, é legal a gente falar um pouco da vida dele, né? Falar de onde veio esse cara, o que ele realizou, o que ele significa para a história do nosso país, né? E como é que ele morre. É interessante também a gente trabalhar isso com vocês. Então, vamos lá. O Irineu Evangelista de Souza, né? O Irineu, intimamente, Irineu, ele nasceu em Arroio, né? Do Rio Grande, na época, né? Não era o Rio Grande do Sul propriamente dito, tá? Só que o que acontece? Com 5 anos de idade, pessoal, ele ficou órfão de pai. Por quê? Porque o pai dele havia sido assassinado, né? Por quem roubava gado e tudo mais. Botino, mas e daí? O que eu tenho a ver com isso? O que você tem a ver com isso é o seguinte, que a mãe do Irineu, o que acontece? Passam-se aproximadamente 3 anos, ela se casa novamente, tá? E a partir do momento em que ela se casa, o marido, né, simplesmente não quer os filhos do primeiro casamento. Olha só que maravilha, né? Eu tenho os meus pais divorciados, né? Minha mãe já é falecida, meu pai eu não vejo há muitos anos. O que acontece? Já pensou? Né? Se quando o meu pai e a minha mãe casaram novamente, né? Então, o marido da minha mãe não me quisesse, entendeu? Complicado, ou não te quisesse,
né? Muito difícil. Só que hoje nós vivemos em tempos diferentes, né? E no meu caso, há praticamente 38 anos atrás, a gente já vivia, né, num mundo, num Brasil muito diferente. Mas o que aconteceu aqui? Simplesmente o marido da mãe dele não quis mais saber dos filhos, não. Então, o que ela teve que fazer? Despachar o Irineu, né? Deu o Irineu para um tio cuidar, né? E esse tio aí era capitão da Marinha Mercante, então viajava e tudo mais. Aí você vai entender como que o Irineu chega no Rio de Janeiro, né? Vindo lá do Rio Grande, né? Hoje do Sul, tá? Beleza? E a irmã mais velha dele, por exemplo, foi obrigada a se casar com 12 anos de idade, gente. Entendeu? Então, quer dizer, olha que tempos complicados, tempos difíceis se viviam naquela época. Então, a partir do momento que o Irineu vai para o Rio de Janeiro, né, com um tio, aí esse cara já passa ele para outro tio. Olha só aqui, história de rejeição por Irineu, né? E ele começa a trabalhar, por indicação desse tio, né, numa casa de comércio no centro, né? Trabalhando horas a fio, né? Trabalho infantil, gente, ele estava com 8 para 9 anos, né? Simplesmente, né, como caixeiro, carregando caixa, fazendo serviços assim de, vamos dizer, de homem adulto, né, pesado e tudo mais. Beleza, aí depois melhora um pouquinho, ele vai trabalhar, né, como se fosse numa importadora, né? Enfim, aí já desenvolve funções de office boy, ele já está com 9 para 12 anos, e é exatamente depois que ele vai para uma importadora, né, chamada Cahooters, de um escocês, né, de um britânico. O que acontece? Aí que a vida dele começa a melhorar, no sentido de ele ter chance de aprender contabilidade, né, ele teve chance de aprender inglês, e aí o que acontece? A vida vai passando, né, ele naturalmente vai trabalhando ali naquela importadora, não é? Até que um dia, o que acontece? Ele vai ter condições de trazer a mãe, né, que aí já ficou viúva e tal, né, e uma sobrinha vem com a mãe. Essa sobrinha é a May, que vai se tornar a esposa do Mauá, né? Então, quer dizer, olha só, por mais que a mãe dele tenha o dado para um tio cuidar, né? Ele teve exatamente o que? O bom coração de trazer a mãe para, né, morar junto com ele, no momento em que ele já se desenvolvia, com 20 e poucos anos, ele passou a gerenciar essa casa Cahooters, né? E a partir daí construir a maior, ou uma das maiores fortunas que o Brasil já viu, né, durante o período imperial, tá? Então o Mauá, pelo fato dele ter trabalhado, né, com o Cahooters, ou seja, escocês britânico, por ter contato, ter chance de ter ido à Inglaterra, visto nesse momento da história, toda a revolução industrial fez com que Irineu abrisse os olhos, né, e se tornasse um homem muito à frente do seu tempo, isto é, self-made man, né? Ou seja, ele se tornou um homem muito à frente do seu tempo, ou seja, um cara que vai investir pesado em modernização, industrialização, desenvolvimento. Ou seja, Irineu, né, que já nesse momento da história é Barão de Mauá, né, ele já tem o título de barão. O que ele vai fazer? Ele vai apresentar o novo, e esse novo é o que? É urbano, é industrial, são telecomunicações, transporte, crescimento, pujança. Beleza, né? Enquanto isso, o império, na verdade, é o que? Agrário, exportador, escravista, tá? Então, o Mauá, ele simplesmente arregaçou as mangas e foi para cima, foi com tudo, acreditou no seu potencial, teve coragem, né? Se tornou um homem muito rico, muito influente, não é? E naquilo que ele acreditava, ele corria atrás e desenvolvia. Aí você deve estar pensando assim, poxa, Gotino, mas que coisa, não? Pô, mas a história dele não termina bem, né? Mais ou menos, né? Mas não termina bem porque nós vamos estar, não é, trabalhando esses fatores com vocês. Tranquilidade? Beleza? Poxa, professor, eu tô vendo que você está falando com uma paixão do Mauá. Gente, com certeza, o Mauá era para ter uma estátua enorme, era para ter um feriado, era para ser um personagem histórico super, hiper badalado. O cara foi porreta, não é? Ele é dos meus, cara, o Mauá, entendeu? Ele ia com tudo, fazia, corria atrás, beleza, né? Só que, infelizmente, né, nós vamos ver que fatores atrapalharam ele, atrapalharam severamente, tá? Agora, tem uma curiosidade aí do Mauá, cara. Se não me falha a memória, ele teve 18 filhos, tá? Desses 18 filhos, só 11 vingaram.
né? Porque, como eu te falei, ele casou-se com uma prima e tem aquela questão da biologia, explica muito melhor do que eu, né? Da consanguinidade, um negócio assim, se eu errei, desculpa, tá? Então, o que acontece? A partir daí, a biologia explica, né? O fato deles terem tido, o Mauá e a May, 18 filhos, 11 terem vingado e somente chegaram à idade adulta 7, né? Então, há quem diga que realmente é bem complicado. Mas imagina, meninas, uma mulher ter 18 filhos, né? E desses 18 filhos, só 11 viverem e desses 11, só 7 chegarem na idade adulta. Então, quer dizer, né? Complicado, né? A família é bem grande, enfim, uma história de vida bastante interessante. Agora, o Mauá, ele era um cara, né, empreendedor. E para a gente entender toda essa pujança, todo esse crescimento, todo esse desenvolvimento de um Mauá, é legal a gente reparar aqui, ó, nas principais realizações do Mauá. Tá? Então, presta atenção, porque naturalmente essas realizações elas vão estar dizendo respeito ao quê? À modernização, né? À comunicação, ao transporte, né? Ao desenvolvimento do meio urbano e industrial, tá? E uma das circunstâncias que alavancam a formação da fortuna do Mauá é, com certeza, né, inicialmente a questão da escravidão, só que ele se colocou politicamente, né, no viés liberal, natural, né, e também na luta contra a escravidão de um certo momento em diante da sua vida, tá? Mas para começar a girar com força todo esse processo aqui, tem um fator que a gente não pode deixar de mencionar, tá? Que foi muito importante para o sucesso do empreendimento do Marquês, depois Visconde de Mauá. Do que você está falando, Botino? Eu estou falando da tarifa Alves Branco. Tá? Sem a tarifa Alves Branco, nada disso aqui seria possível. Lembra que a tarifa Alves Branco ela tinha como objetivo aumentar a arrecadação do Império, porém ela traz como consequência uma baita blindagem, né? Um protecionismo alfandegário bastante interessante. Pois é, então o que acontece? A partir daí, o Mauá começa os seus empreendimentos, né? Daqui, ó, da compra de um estaleiro. Tá? E esse estaleiro chamava-se Ponta da Areia. Botino, aonde ficava esse estaleiro? Ele ficava aqui, ó, no Rio de Janeiro, mais precisamente em Niterói, tá? Ah, professor, eu entendi, só que eu não sei o que faz um estaleiro. Gente, estaleiro, ele trabalha com fundição, com ferro, certo? O estaleiro, o que ele faz? Ele constrói navios, ele conserta navios, não é? Ele tem um maquinário, né, para produção do quê? De elementos, de objetos de ferro. Então, que nesse momento, a tarifa Alves Branco, né, enquanto uma tarifa protecionista, ajudou demais o quê? Essa fundição aqui do Mauá. Demais, certo? Então, grande parte do sucesso da arrancada dos investimentos do Marquês, do Barão, né, depois Visconde, né, é exatamente o quê? O estaleiro Ponta da Areia, lá no Rio, em Niterói. Eu já morei em Niterói também, tá? Agora, isso aqui então constrói, conserta navios, né? Mexe com ferro, tudo mais, não é isso? Beleza? Tá? Muito bom. Então, vamos lá. Um outro investimento que é super importante e claro, né, gente, a gente não pode mencionar que tem a parceria com o capital inglês, né? Então, no roteiro da aula anterior, você viu que na parte final tinha lá, né, investimentos ingleses, por que os ingleses investiram, né? E por aí vai. Então, o Mauá, o que ele fez? Ele construiu a primeira estrada de ferro do Brasil, que ligava aonde, né? Ligava o Rio de Janeiro a Petrópolis, tá? Quem não sabe o que é Petrópolis, Petrópolis é a cidade serrana, né? Enfim, onde o imperador ia, né, para descansar por conta da temperatura, para sair um pouco do Rio de Janeiro e tudo mais. Então, a primeira estrada de ferro é Petrópolis-Rio, certo? E a primeira locomotiva do Brasil é a Baronesa. Se você quiser ir lá, você ainda consegue visitar a Baronesa e tudo mais, né? Então, a primeira estrada de ferro, Rio de Janeiro, Petrópolis. Agora, nunca é demais lembrar que as estradas de ferro do interior paulista, Sorocabana e tudo mais, né, tem o dedo do Mauá.
né? Porque o Mauá não construiu apenas a primeira estrada de ferro, não, depois ele construiu, né, a Dom Pedro II, que nada mais é chamada de Central do Brasil, tá certo? Então, a ferrovia, se você esqueceu, não pode. Por quê? Porque as ferrovias, gente, elas trazem o quê? Uma maior circulação de pessoas e de mercadorias. Então, na Revolução Industrial, né, não só na Inglaterra, mas depois, mais tarde, na Alemanha, né, as ferrovias, elas são muito importantes. Tanto que, infelizmente, os alemães depois usaram as ferrovias para o mal, né? Enfim, transportavam judeus, uma série de outras coisas. Mas as ferrovias, elas foram criadas exatamente para quê? Para diminuir, para encurtar as distâncias, entendeu? Para potencializar a circulação de pessoas e de mercadorias. Então, as ferrovias que vão ser instaladas no Brasil do Segundo Reinado, né, que vão ajudar a levar, por exemplo, o imigrante de Santos ao interior, até aqui, né, e vai ajudar a levar a produção que cada vez mais caminhava para cá, para o Porto de Santos para ser exportado, né, tem muito a ver o quê? Com a rede de ferrovias, né, não só Sorocabana, mas outras também, né, que estão, obviamente, sendo potenciadas por esse senhor aqui, né, o Irineu Evangelista de Souza, e também pelo capital inglês, tá? Vamos lá, o que mais ele faz? A Companhia de Navegação do Amazonas, né? Ou seja, se a Companhia de Navegação transporta pessoas e mercadorias, tá? Beleza. Companhia de Carros do Rio de Janeiro. Botinho, eu nunca ouvi essa expressão aqui, Companhia de Carros. Bonde, tá? Então, se é bonde, pessoas, transporte, né? Legal, encurtando as distâncias. Vamos lá, o que ele criou também? A Companhia de Gás e Iluminação do Rio de Janeiro, tá? E de Montevidéu, tá? Então, pessoal, aqui, ó, Montevidéu e Rio de Janeiro, iluminação a gás. Ou seja, quem iluminou a cidade do Rio de Janeiro no primeiro momento foi esse cara aqui, ó. Tem ou não tem, gente, que tem um carinho especial pelo Mauá? Com certeza. E a maioria das pessoas nem sabe que ele existiu, nem sabe por que ele veio, nem sabe o que ele faz. Gente, eu acho isso daqui uma injustiça muito grande da história, né? A pouca valorização que o Mauá tem. Uma outra circunstância que ele faz na capital do Império, né? Que era o Rio de Janeiro, né? O que ele faz? A abertura do Canal do Mangue, né? Promovendo uma melhor urbanização da cidade. Beleza? Tá? Facilitação de deslocamento das pessoas e tudo mais. Então, olhem o caráter urbanístico, né? Olhem o que o Mauá proporciona para o Brasil. E a elite brasileira? Muito preocupada com café, né? Ninguém querendo muito investir no que ele está fazendo, ninguém querendo muito dar apoio, os conservadores remando contra, dissidências do Partido Liberal meio desconfiados, né? Agora, há quem diga também que o Mauá ele conseguiu resistir bastante e evoluir, dada o quê? A condição de maçom, né? Porque o Mauá também era maçom, né? Então, o que acontece? Tinha toda a questão política, né, em torno dessas circunstâncias. Ah, professor, mas a maçonaria não é só isso. Claro, não vou entrar no mérito da maçonaria, né? Mas o gabinete liberal ou a sucessão de gabinetes liberais, né, compostos muitas das vezes por maçons, ajudaram Mauá, né, a ajudar o Brasil. Aí que está a grande questão, entendeu? Então não estou falando mal, pelo amor de Deus. Eu só estou contextualizando historicamente e te colocando, né, a importância da maçonaria em meio a tudo isso que a gente está vendo, tá? Agora, o que mais que o Mauá faz, gente? Que isso aqui é do caceta, ó. Instalação dos cabos subterrâneos ou submarinos, ligando o Brasil ao resto do mundo, né? A Europa principalmente, né? América do Sul e tudo mais. Agora, não me perguntem os detalhes desses cabos subterrâneos, porque eu nunca parei para ver a engenharia disso aí. Só que, de qualquer maneira, o que acontece? O Brasil passou a se comunicar, né, através do telégrafo. Lembra, né, que é uma invenção da Revolução Industrial? Então, só que o Brasil, né, a industrialização ela é tardia. Então, por mais que já tivesse, né, no início do século XIX, nos Estados Unidos, que eu falei para vocês, na Inglaterra, em países europeus, né, no caso os Estados Unidos, o Brasil ele só vem mais tarde, né, com o estabelecimento dos cabos subterrâneos, né, ligando o Brasil com o resto do mundo, claro, né, gente, salvaguardando esse resto do mundo aí, né, não vai viajar, né, por intermédio dos telégrafos, certo?
E o Mauá, o que ele faz, gente? Ele cria também o Banco Mauá, beleza? E esse Banco Mauá, ele não existia só no Brasil, né? Tinha filiais em Londres, né? No Uruguai, né? Córdoba, Rosário, né? Londres, beleza? Rio de Janeiro, né? Então, quer dizer, o Mauá, ele criou uma rede bancária bastante interessante. Porém, o que acontece, né? Praticamente no Uruguai, o Banco Mauá ele vai sofrer alguns reveses, né? Exatamente por conta do próprio governo uruguaio, né? A questão política entre blancos e colorados, né? A questão de uma política mais liberal e tudo mais. Então, aqui estão não todas as realizações do Mauá, mas aquelas que são apontadas pelos historiadores como as mais importantes, beleza? Só que o que vai acontecer aqui, gente? Tá? Em 1857, tá? Você tem duas circunstâncias aqui que a coisa vai começar a degringolar para o Mauá, tá? Até porque, gente, ó, as décadas de 60 e 70 vão, né, ser décadas de crise, tá? Então, o Mauá aqui, ó, nesse momento, ele vai estar vivendo o quê? Crise, tá? Muito bom. Então, o que acontece aqui? O que vai acontecer aqui em 1857, tá? Que a gente pode e deve destacar para vocês, né, como ponto importante para toda essa mudança aí, né, num cenário tão favorável, não apenas para o Mauá, mas também para o Império, né? Vamos lá. Primeiro, um incêndio, tá? Aonde? Aqui, ó, no estaleiro Ponta da Areia, tá? E há quem diga que esse incêndio aqui foi criminoso, tá? E aí ferra com ele, tá certo? E ao mesmo tempo em que há esse incêndio criminoso no estaleiro Ponta da Areia, o que acontece aqui? A Tarifa Silva Ferraz. O que faz mesmo em a Tarifa Silva Ferraz? Ela substitui a Alves Branco. Então, perceberam como é que ele vai ficar, desculpa o termo, fudido aqui? Porque o incêndio criminoso atinge o estaleiro. E além disso, o Império o que faz? Tira a tarifa Alves Branco, que era uma tarifa protecionista, e garantia isso aqui, e mete o quê? A Silva Ferraz aqui, ó. Então, o que acontece? O ano de 1857 já vai prenunciar a crise que vai se estabelecer na década de 60 e 70, tá? A coisa vai ficar tão ruim, tão ruim, tão ruim, e Dom Pedro II não sai, né, em defesa do Mauá, pelo contrário, que não tem outra saída a não ser em 1875, ele decreta o quê? Falência. Tá? É claro que ele tentou correr, ele tentou fazer, ele tentou uma série de circunstâncias, mas infelizmente não conseguiu. Então, por exemplo, as dívidas começaram a se avolumar. O que o Mauá começou a ter que fazer? Por exemplo, né, aqui ele não tinha as companhias, né, sempre associado ao capital inglês, correto? O que ele teve que fazer? O que você faria? Vendia a parte dele, entendeu? Aí, Mauá, cara, claro que era um homem muito rico, tinha obras preciosas, né? Obras de arte muito preciosas e tudo mais. Só que ele foi um cara que ele não ficou devendo a ninguém. Por mais que ele tenha decretado falência aqui em 1875, ó, detalhe, ó, olha quando veio o título dele de Visconde, ó, 1874. Então, aqui, ó, ele já estava o quê? Em crise. Aqui ele já estava, ó, bem debilitado economicamente falando. Só que aqui ele decreta a falência, só que em momento nenhum Mauá simplesmente dá o braço a torcer e fica devendo às pessoas. Não. O que ele faz? Ele vende as suas obras de arte, ele passa as companhias para o capital inglês que estavam mordendo no calcanhar dele. Todos os credores receberam, a ponto dele ter que vender, por exemplo, né, aparelhos de jantar ingleses, franceses, né? Toda a questão da prataria, que também, né, era importado, as suas obras de arte, as suas propriedades. Então, Mauá, gente, ficou na merda. Mauá perdeu quase que tudo. Aí você fica perguntando, professor, mas quais foram os fatores, então, portanto, que fizeram com que o Mauá, né,
degredasse tanto? Primeiro, né, a partir do momento em que ele é um cara que se destacava demais, né, como uma das mentes mais brilhantes, né, e um dos homens mais ricos, se não o mais rico do Império, isso incomodou demais Dom Pedro II. Né? Então, Dom Pedro II e ele não se bicavam, né? Dom Pedro II, por mais que fosse inteligente, tinha um puta dos ciúmes do Mauá, e na hora que o Mauá mais precisou dele, ele virou as costas. Porra, Bottino, mas será que esse imbecil, desculpa, né, com todo respeito, não percebeu que o Mauá trazia, não é, progresso, desenvolvimento, industrialização, crescimento? Até percebeu, só que o ciúmes, né, falou mais alto. O orgulho, né, e a necessidade de aparecer mais acabou falando mais alto, né? Então, no momento em que mais o Mauá precisou de Dom Pedro II, Dom Pedro II simplesmente virou as costas para ele. O Estado não fez nenhuma política para salvaguardar e dar respaldo ao Mauá para que o Mauá pudesse estar pagando as suas dívidas. Pelo contrário, deixou um gabinete conservador substituir a tarifa Alves Branco pela Silva Ferraz, ó. Aí acabou de ferrar com o cara, tá? Então, primeiro, a inimizade, né, a animosidade entre Mauá e Dom Pedro II, Dom Pedro II e Mauá. Segundo, o que acontece? Mauá estabeleceu um banco no Uruguai, né? E naturalmente, no contexto da guerra, né, do Paraguai e tudo mais, ele acabou, né, fazendo amizade, mas também muita inimizade política, seja no exterior, seja no Brasil, tá? Então é um outro fator que ajuda a gente a entender a derrocada do Mauá. E o terceiro foram as dívidas, né? As dívidas junto aos banqueiros ingleses, numa série de circunstâncias que há quem diga, né, que houve interferência da diplomacia brasileira, né, esfaqueando as costas do Mauá, na figura de linguagem, né, gente? Ninguém foi lá e enfiou a faca, né? Mas você está entendendo o que eu falei, né? Ou seja, tramaram com os banqueiros ingleses exatamente para minar, não é, os empreendimentos de Mauá, e na hora H, né, os ingleses, então, portanto, acabaram ficando com as companhias. Aí você deve estar pensando assim, Bottino, mas isso é muita burrice. Por quê? Porque você repassa a iniciativa privada estrangeira a algo que era potencialmente do Brasil. Mas aí que está, na cabeça de Dom Pedro II, não era do Brasil, era do Mauá. Então, o imperador Dom Pedro II, claro, né, emprenhado pelos ouvidos, não é isso? Né? Ou seja, né, conservadores, setores mais conservadores ficavam dizendo, olha, ele vai passar perna, olha, o verdadeiro imperador é ele, olha, ele tem mais, né, fãs do que você, olha, ele está se destacando demais. E no final das contas, o que a gente pode observar? Que tinha um pouco disso, é verdade, mas o imperador, o que ele poderia ter feito? Ele poderia ter trazido o Mauá mais para perto dele, pelo contrário, ele rechaçou. Então o Mauá, gente, ele a partir de 1875, quando ele decreta a falência, ele vai trabalhar em prol do quê? Do pagamento das suas dívidas, tá? E ele consegue ter o nome, né, limpo na praça, e aí ele vai voltar a trabalhar, ter licença de comércio, aí com sacas de café, né? Então, ele não morre como o homem mais rico, um dos mais ricos do Império, mas ele acaba falecendo depois de uma história de muito sucesso, né, de muito trabalho e também de muito dinheiro. Bottino, quando é que ele morre? Ele morre, gente, aqui, ó, em outubro de 1889, né? Aqui, ó, falecimento, né? Ele faleceu de uma doença que hoje ela ainda mata, tá? Ela ainda mata, mas se bem tratada, o sujeito ele vai ter algumas circunstâncias, né, que vão de repente atrapalhar, mas que morrer não morre não, só se for muito, muito grave. O que era? Diabetes, né? Diabetes. Só que tem um detalhe, ele morreu em outubro de 1889, às vésperas do quê? Da proclamação da República no Brasil. Então, o Mauá não chegou a ver, né, a República no Brasil, mas de qualquer maneira ele já estava em paz, né, com tudo certinho, tudo pago, sem problema algum. Beleza, gente? Então, para finalizar, olha só, hein, a penúltima aula do ano, para gente finalizar, eu coloquei lá no roteiro para vocês embaixo um debate, né? Debate que envolve o quê? O velho e o novo, tá? Só que para as pessoas debaterem,
tem que estar falando umas com as outras, né? Eu vou falar e eu não vou te ouvir. Então vamos deixar para tutoria, tá legal? Mas já vou deixar para você pensar aqui, tá? Velho, o que é o velho? Brasil, né? Vou botar aqui, ó, Brasil. Só vou apontar, tá bom? Então, ó, aqui, deixa eu escolher uma caneta diferente. Ó, um debate no Brasil, tá? Proposto pelo Mauá entre o velho. O que era o velho? Agrário, tá? Agrário, beleza. Exportador, escravista, tá? O velho, agrário, exportador, escravista, versus o novo, né? Urbano, industrial. Beleza? Urbano, né? Mão de obra o quê? Livre, assalariada, fomentando o quê, gente? A expansão de um mercado consumidor. Tá legal? Então, a Era Mauá, ela significa dizer o surto industrial brasileiro, extremamente importante pra gente e que vira e mexe cai no seu vestibular. Beleza? Tranquilo? Então, espero mais uma vez ter te ajudado, tá? Vamos naquele lema, né? Estude, estude sempre, estude para sempre, cada vez mais focado, forte, na direção da realização do seu sonho. Eu acredito em você, beleza? Até porque foguete não dá ré. Valeu, galera. Até a próxima. Um beijinho. Fiquem com Deus. Valeu.